Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Eu sou o Diogo Rodrigues e você está ouvindo o Me Explica. Na semana passada, no dia 18, para ser mais exato, morreu a Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela tinha 87 anos. O mundo inteiro falou da morte dela porque ela era considerada uma pessoa íntegra e um símbolo da luta das mulheres por igualdade de oportunidades. Mas a morte dela também pode ter consequências políticas muito importantes lá nos Estados Unidos e que vão muito além da Suprema Corte do país. Como assim? O que essa história tem a ver com as eleições americanas? Vou explicar. Quando um juiz da Suprema Corte americana morre ou se aposenta, o presidente pode indicar um novo juiz para ocupar o cargo. Antes de assumir, o candidato ou candidata tem que ser aprovado pelo Senado, que entrevista essa pessoa e vota para decidir se ela entra ou não. Aqui no Brasil, a coisa funciona mais ou menos assim também. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, já disse que ele quer indicar alguém o quanto antes ele puder. Disse, inclusive, que no final dessa semana vai revelar o nome da pessoa que vai ser indicada para ser juiz da Suprema Corte. Até aqui tudo bem, certo? Ele tem o direito de fazer isso. Essa decisão é ainda mais importante pelo seguinte: se o Trump indicar um juiz novo e ele for aceito pelo Senado, a maioria dos 9 integrantes da Suprema Corte vai passar a ter uma posição conservadora. Até agora, as coisas andavam meio divididas. Com a morte da Ruth Bader Ginsburg e o novo integrante conservador, esse cenário com certeza vai mudar. Mas os Estados Unidos vão passar por uma grande eleição em novembro, inclusive para presidente. Como você já deve saber, o clima por lá já está bastante tenso e não é de hoje. A pandemia aumentou ainda mais as rivalidades entre os republicanos, que são o partido do Trump, e os democratas, o partido do candidato Joe Biden. Além disso, os democratas estão acusando os republicanos de serem hipócritas. Isso porque em 2016, o Mitch McConnell, o líder republicano do Senado, impediu o então presidente Barack Obama de indicar um novo integrante para a Suprema Corte. Ele dizia que era injusto que Obama indicasse um juiz tão perto das eleições. Por isso, os democratas estão reclamando. Pelo mesmo critério, o Trump deveria esperar as eleições de novembro para fazer essa indicação. As eleições podem mudar essa história de dois jeitos. Se o Trump resolver esperar as eleições para indicar o novo juiz da Suprema Corte, ele pode acabar não se reelegendo e a indicação ficaria nas mãos do Joe Biden, um democrata. Outra coisa pode acontecer. Hoje, os republicanos têm a maioria no Senado. Ou seja, se o Trump fizer a indicação antes das eleições, o indicado vai ser aprovado pelos senadores. Mas se os republicanos perderem a maioria no Senado nas eleições, perderiam também a força de aprovar ou reprovar a indicação a partir do ano que vem. Sim, essa questão é muito complicada, como você já está percebendo. O resumo dessa ópera é: a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg jogou ainda mais gasolina na fogueira da política dos Estados Unidos. A disputa entre os republicanos e os democratas tem gerado várias batalhas políticas, que às vezes se transformam também em conflitos nas ruas. E o que vai acontecer? Bom, o mais provável é que o Donald Trump indique mesmo um novo juiz para a Suprema Corte e o Senado corra para que ele seja aprovado o quanto antes, ainda este ano. Por lei, como eu disse, o Trump pode fazer isso, mas as coisas andam tão imprevisíveis por lá que é difícil ter certeza de como serão as próximas semanas. De uma coisa você pode ter certeza: aconteça o que acontecer, a gente explica para você. O Me Explica é produzido e narrado por mim, Diogo Rodrigues. Para ficar por dentro das nossas novidades e receber conteúdos inéditos, siga o Me Explica nas redes sociais, @meexplicasite, e visite a gente em www.meexplica.com. Até semana que vem!